pessoal! Olha eu aqui novamente com vocês. Para quem não lembra do meu nome ou para quem ainda não me conhece, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estaremos com vocês hoje para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular, a Educação Física, com a aula para os 7º anos, né? A nossa unidade temática de hoje é lutas, precisamente com o tema Lutas Brasileiras, Preconceitos e Estereótipos de Gênero. Vamos lá conhecer? Primeiro, para a gente relembrar o que a gente estudou na aula passada. Lembra que eu apresentei para vocês as lutas brasileiras, né? Capoeira e jiu-jitsu. Na realidade, a gente viu que tem uns 5, né? Que seria o jiu-jitsu, a capoeira, a luta marajoara, a uca-uca e o combate. Mas a gente ficou especificamente com jiu-jitsu e capoeira. Hoje a gente vai continuar com algumas particularidades dessas duas lutas, tá bom? E aí, para lembrar o que a gente estudou na aula passada, primeira coisa, a gente não fez distinção entre o conteúdo de lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate, tá? Porque esses são conceitos que a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo para poder entender, um pouquinho mais de outras lutas para a gente conhecer e conseguir diferenciar. Então, basicamente, a gente conceituou tudo na caixinha de lutas, ok? A segunda coisa, que era os conceitos sobre as lutas, né? Um pouco da historicidade do mundo das lutas de um modo geral. Então, a luta existe desde a pré-história, né? Pela luta da sobrevivência. Então, não somente a questão da caça e da pesca, como também a proteção das aldeias, a proteção dos clãs, né? E isso tem registrado em pinturas rupestres e são interpretadas como movimentos, como retratos, né, de lutas. A outra coisa também é que a luta faz parte do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Então, por isso que é muito importante ter a luta dentro do conteúdo, dentro do componente da educação física escolar, ok? E depois disso, veio a preparação para a guerra, a questão da defesa do grupo, né? Até chegar à prática esportiva, onde a gente vê a institucionalização das regras, né? De federações, confederações, etc. Para o prazer também, quem gosta de praticar por hobby. Profissão, aquelas pessoas que vivem daquela luta podem se tornar profissionais daquela luta, né? E principalmente o estilo de vida, né? A pessoa que se identifica com a filosofia, com o modo de vestir, com a cultura agregada àquela luta. Outra coisa que nós estudamos foi justamente a questão das classificações das lutas. Eu falei para vocês que tem algumas outras mais, mas nos detemos na aula passada para falar sobre duas, né? Enquanto a espacialidade e enquanto a ação motora envolvida. Espacialidade, vocês lembram? Lutas de curta distância, lutas de média distância e lutas de longa distância. E ação motora, se a luta era de agarre, se a luta era de contato, né? Impacto, ou se a luta de repente poderia ser uma luta mista, né? Fizemos um resgate histórico da capoeira, né? Falando os tipos da capoeira que existe, que é a Angola e a regional, e com os seus ícones, ou seja, as pessoas que foram os pontos principais, pontos chaves para a caracterização dessas lutas, né? Que seria o mestre Pastinha para a capoeira Angola e o mestre Bimba para a capoeira regional. Além disso, falamos também sobre os instrumentos utilizados na capoeira, o atabaque, o reco-reco, o agogô, o birimbau, das partes que o birimbau é composto, né? O dobrão, a cabaça, etc. E também falamos um pouquinho mais sobre a capoeira do Recife, um pouquinho mais do histórico, do contexto como a capoeira do Recife nasceu, né, que até tem aquela misturazinha ali com o frevo na sua história, os mestres mais antigos do Recife, como também a questão da nossa curiosidade que foi com Antônio Nóbrega, ele que é um multiartista e representa muito bem a nossa bandeira de Pernambuco pelo mundo todo. Além disso, do resgate da capoeira, nós também fizemos um resgate histórico do jiu-jitsu, né? Falamos das 3 origens do jiu-jitsu. Vocês lembram quais são as 3 origens? A primeira origem que foi criado na Índia através de monges budistas que ficavam peregrinando e para se defender precisavam utilizar o jiu-jitsu para se defender de ladrões, né? A segunda, que teria sido criada pelo Maeda, né?
o Conde Koma, que veio lá do Japão, sendo aluno de Jigoro Kano, e ensinou os seus conhecimentos para a família Gracie todinha, né? Onde tem os patriarcas da família da Gracie, os ícones, né? Hélio, Carlos e o Carlson Gracie. E também uma nova origem, que foi, não nova origem, né? Mas uma nova teoria, que teria sido através de um outro lutador que veio para a Marinha Mercante, né? E lembra disso que aí os oficiais da Marinha queriam aprender uma arte marcial que pudesse anular a eficiência dos praças, né? Dos capoeiras. Os soldados rasos, né? Os pracinhas, eles detinham muito conhecimento sobre a capoeira e normalmente ganhavam as suas disputas dos oficiais. E aí eles aprenderam justamente o jiu-jitsu, e aí eu mostrei para vocês também algumas fontes históricas e recortes de jornais. Então, além disso tudo, a grande importância da família Gracie na propagação mundial do jiu-jitsu, tá? Ela é a família mais conhecida mundialmente, inclusive algumas pessoas gostam de trazer o jiu-jitsu como Gracie Jiu-Jitsu, né? Lembrando também que o que a gente pratica hoje é o estilo brasileiro, o Brazilian Jiu-Jitsu, porque o jiu-jitsu ele faz parte de uma outra arte marcial muito mais antiga do Japão, né? As características do jiu-jitsu quanto ao jogo, quem é o guardeiro, quem é o passador, o que é a guarda no jiu-jitsu, que seriam as pernas e o quadril, e o passador, qual é a sua ferramenta de uso, que seriam basicamente as mãos, né? Tem outros também, movimentos do corpo, mas para a gente poder entender de um modo geral. Além disso, as categorias de lutas que são divididas por idade, por sexo, por peso, por categoria de faixa também, né? Que são as graduações. E as diversas graduações que tem. As principais graduações na fase adulta, que eu falei para vocês, quem lembra? Todo mundo inicia na branca e depois vem a faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Mas aí tem um outro segmento depois da faixa preta, que são os graus, e tem outras cores, outras variações de faixa. E antes, se você começar o jiu-jitsu praticando logo cedinho, enquanto criança ou adolescente, você também tem umas outras colorações de faixa por aí, ok? Basicamente, o que a gente quis passar para vocês é que luta é totalmente diferente de briga, né? Observa a imagem que está apresentando para vocês aí na tela. Eu fiz questão de colocar o símbolo de diferença da matemática para que vocês possam de fato entender isso. Então, quando as pessoas estiverem brigando na rua, aquilo não é uma luta. Quem luta não briga, né? A gente está lutando com o colega, com o adversário, mas depois a gente vai se rever. Mesmo que de repente eu não queira me tornar um amigo mais íntimo daquela pessoa, mas aquela pessoa é muito importante a existência dela e que ela esteja bem saudável para que a luta aconteça. Porque não dá para lutar sozinho, né? Não nesse sentido. Então a gente tem que lutar com o adversário. Eu preciso que ele esteja bem para que ele possa fazer aquela luta comigo, ok? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre assuntos paralelos, mas muito pertinentes e dentro também dessas nossas lutas, que é a questão do preconceito, né? Primeira coisa, vamos entender o que é preconceito. Segundo o dicionário online de português, preconceito é um substantivo masculino e em sua etimologia, na formação da sua palavra, ele é formado por duas palavrinhas. O prefixo pré, mais a palavra conceito, ou seja, um conceito pré-estabelecido. Se ficar até aí, ok. Só que depois a gente vai ver que tem uma outra conotação também. Então, por exemplo, juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém, um pré-julgamento. E aí, isso pode ser tanto positivo como negativo, mas normalmente, na maioria das vezes, as pessoas tendem a fazer um pré-julgamento negativo. Então, vem com a terceira classificação aí, né? É uma opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém construída a partir de análise sem fundamento, conhecimento ou nem reflexão. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com os nossos preconceitos. Preconceitos
ou conceitos pré-estabelecidos, todos nós temos, mas nós temos que ter cuidado para que isso não se torne pejorativo, um mal para a gente. Então, a principal que a gente vai falar hoje é justamente o que está nessa quarta classificação aí, ó, que está aparecendo na tela para vocês. É o repúdio demonstrado ou efetivado através da discriminação de grupos religiosos, pessoas, ideias. Refere-se também à sexualidade, à raça, à nacionalidade, etc. Intolerância como racismo, xenofobia, homofobia são tipos de preconceitos. Isso é o preconceito negativo, tá? Xenofobia, para quem não sabe, é justamente aquele preconceito que você tem com uma pessoa de uma outra região, de um outro local. Por exemplo, normalmente quem é do centro da cidade, né, quem é da capital, chama as pessoas interioranas de matuta ou matuta. Você pode até falar com tanto que a pessoa permita isso para você e que não seja de modo pejorativo, porque já incultou na cultura. Mas a partir do momento que você usa a palavra matuta ou matuta para falar mal de alguém ou para querer menosprezar alguém, isso é um tipo de preconceito e é, por exemplo, a xenofobia. Preconceito com e na capoeira. Será que existe? Será que existiu? Hoje em dia não existe mais ou ainda tem? Então, por exemplo, a primeira coisa, a capoeira, onde ela se originou? Lembra que tem várias teorias, mas a gente ficou com a teoria do período escravocrata? Lembra disso? Pronto. Além disso, vocês acham que existe um preconceito com a cultura afro-brasileira, com a religião afro-brasileira? Será que muitas pessoas brincam, entre aspas, que não é brincadeira? Brincadeira é quando ambas as pessoas se permitem e estão gostando. A partir do momento que eu brinco com uma pessoa e ela não gosta daquela brincadeira, ou a brincadeira é pejorativa, é negativa, tenta rebaixar o outro, isso a gente tem que entender que não é brincadeira, tá? E infelizmente existe muito preconceito ainda com a cultura afro-brasileira, com as religiões afro-brasileiras, com os costumes afro-brasileiros, né? Então, ainda assim, existe, e aí é papel fundamental da educação física trabalhar também isso com vocês. Não só especificamente conhecer o que é a capoeira, mas também outros elementos, outros temas ligados a ela. Então, durante anos, a capoeira foi estigmatizada, marginalizada. Quando a gente coloca de marginalizada, é colocar à margem mesmo, né? O pessoal chama de marginal. Aí acha que é só o bandido. Não, marginal é estar à margem, né? Ao ponto de ser até mesmo proibida por lei. Então, hoje que a gente vivencia, quando vai na pracinha e vê uma roda de capoeira, que pode participar, pode bater palma, pode cantar abertamente, há alguns anos atrás, e quando eu falo alguns anos atrás é porque para a história ela é muito recente ainda, alguns anos atrás isso não era permitido, isso era proibido por lei. E aí, na tela está apresentando para vocês o terceiro tópico. Leiam comigo. Em 1890, pelo Código Penal do Brasil, logo após a abolição da escravatura, segundo o artigo 402 desse código, ficava proibido fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação de capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal. O que eles tinham como, por exemplo, a questão do instrumento ou arma? O birimbau, né? A gente vê lá um arco grande e que se a pessoa teoricamente fosse utilizar para o mal, ela poderia se tornar uma arma, né? Um agogô, que é um instrumento de ferro, por exemplo. Então, tudo que você tem na sua mão, se você não usar direito, até uma caneta, ela pode ser uma arma. E aí as pessoas, a elite branca naquela época, condenou a capoeira como crime e ficava proibida. Isso por simples e puro preconceito, porque era algo da cultura afro-brasileira. Imagina isso, né? A gente está falando aí de menos de 200 anos atrás, que era proibido essa prática, né? Não dá para conceber isso.
E aí existia a pena. A pessoa que fosse pega praticando a capoeira, ela seria apenada de 2 a 6 meses de prisão. Ainda no período colonial, eram considerados vadiagem, portanto, um crime. Ou seja, era algo de quem não tinham o que fazer. Então, as pessoas que não tinham o que fazer é que fariam a capoeira. E esse preconceito, infelizmente, durou durante muitos anos até que a capoeira pudesse ser profissionalizada. Ainda em 1937 existia esse preconceito. E para afastar a imagem marginalizada que a capoeira tinha na sociedade, a luta começou a ser praticada em academias. E a pessoa responsável por abrir essa turma numa primeira academia foi o mestre Bimba, que foi justamente aquele criador da capoeira regional, né? Isso em 1932. Mas somente em 1937, ou seja, 5 anos após a abertura dessa turma em academia do mestre Bimba, foi que a capoeira deixou de ser descriminalizada. Mas o fato dela ser no papel descriminalizada não terminou por aí a questão do preconceito com a capoeira. E ainda nos anos 80, anos 70, as pessoas que estavam na rua e que eram pegas praticando, muitas vezes a questão das polícias, né, vinham e terminavam com a prática da capoeira na rua, porque ainda existia essa criminalização velada. Ou seja, não era mais crime no papel, mas existia todo um preconceito por trás com a capoeira que as pessoas não queriam que ela fosse vista ou praticada, infelizmente, né? E em 1937, junto com essa descriminalização também, o então presidente Getúlio Vargas ficou encantado com a apresentação do mestre Bimba. E a partir desde então, a capoeira ela é considerada um esporte no Brasil. Lembrando que na última aula eu falei para vocês que a capoeira não é somente um esporte, né? Ela é uma luta, ela é uma dança, ela é um jogo e ela é patrimônio cultural imaterial da humanidade desde 2014, considerada pela Unesco, que foi quem deu esse título. E aí, como mostra na imagem para vocês, se observam justamente a questão que eu falei, o mestre Bimba, juntamente com o então presidente Getúlio Vargas, ok? E no jiu-jitsu, Sueli, será que tem preconceito no jiu-jitsu? O que é que vocês acham? Ou somente acham que é a cultura afro-brasileira? Durante muito tempo, o jiu-jitsu ficou sendo visto como uma arte marcial meio negativa para a sociedade, por conta de alguns maus atletas que praticavam, né? Então, por exemplo, os oficiais da Marinha, para tentar superar os praças, né, com a capoeira, queriam uma prática mais higienista. E esse movimento higienista, quando vocês forem estudar na história, tem muito a ver com o preconceito também. E aí eles queriam aprender uma arte marcial que teoricamente fosse superior, né? Hoje a gente sabe que não existe arte marcial superior. Óbvio que cada uma tem a sua particularidade e a sua expertise, né? Ou seja, onde se domina mais aquela arte marcial. Mas as artes marciais acabam se complementando, né? As pessoas que sabem, por exemplo, capoeira e jiu-jitsu, tenho certeza que uma agrega valor à outra. Nos anos 90, o jiu-jitsu foi justamente estigmatizado por conta das arruaças que esses maus lutadores faziam. E aí eles ficavam sendo conhecidos como os bad boys, né? Os garotos maus. Principalmente na sociedade carioca, tinha muito disso. Aqui em Pernambuco tinha também, mas já era um movimento um pouco menor, né? Mas tem várias matérias, noticiários de jornais daquela época relatando justamente isso. E aí, por conta dos mascotes também que eles utilizavam, que ainda é muito utilizado, que é o cachorro, né? O cão da raça Pitbull, né? E também a raça Bulldog. Então, geralmente eram cachorros bem fortes nos desenhos, com a boca meio que sangrando. Todo esse estereótipo gerou para que o jiu-jitsu também ficasse meio estigmatizado na sociedade, como uma prática meio negativa, né? E aí, junto com isso também, vem a questão do preconceito com os próprios cachorros. Lembrando que o cachorro é o ser irracional.
E aí ele não tem culpa. Óbvio que ele tem uma natureza, mas essa natureza ela é adestrável. Então tudo vai depender de quem cria. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens desses cachorros. Então na imagem que mostra a seguir, você vê o Pitbull, né? Por que o Pitbull, o Suelen e o Bulldog são cachorros que eram relacionados a jiu-jitsu como mascotes? Porque o Pitbull é uma raça extremamente forte, é ágil, né? Então você tem uns games, por exemplo, com os cachorros que são bem legais, que ele consegue até escalar, dependendo de qual seja o tamanho e a altura do muro, mergulhar e pegar alguns objetos no fundo da piscina. Então são cachorros que demonstram muita força, agilidade, destreza e inteligência. Por isso que os praticantes gostam tanto também dessa raça de cachorro. E aí vocês veem na imagem a questão do cachorro forte, ágil, musculoso, né? Que inclusive dá até um pouquinho certo medo de chegar de repente perto se o cachorro realmente for muito agressivo, né? E tem pessoas que ainda potencializam essa cara de feroz cortando as orelhinhas dos bichinhos. Mas tem toda uma questão ligada ao dono do cachorro e não à raça. Lembrando, os humanos são racionais, os cachorros são irracionais. E aí trago outra imagem para vocês. Imagens como essas, né, da questão da agressividade natural do cachorro, as rinhas de cachorro que se fazem, como tem rinha de canário, como tem rinha de beta, como tem rinha de galo. Tudo isso é provocado pelo ser humano. Os homens é que são os grandes responsáveis por essas rinhas, não os cachorros. Essa agressividade latente nos cachorros, ou seja, iminente, ela é provocada, ela é adestrável, né? E essas pessoas terminam fazendo a questão do lado negativo, adestrando o cachorro para esse fim. E eu sei que a imagem é forte de um cachorro mordendo o outro, dá pena? Dá. Mas infelizmente ainda acontece, ainda bem que existe já crime para isso já está penalizado na lei, né? E as pessoas podem ser passíveis de punição e serem até presas por isso. Na próxima imagem é um pouquinho mais forte, tá? São justamente como esses cachorros ficam após essas rinhas. Então, olha só que judiação que fazem com o cachorro. Então, pessoal, não é legal fazer rinha de cachorro, rinha de qualquer animal que seja, de galo. Não é legal. Os bichinhos, eles não pensam, não sabem por que estão brigando ali. É uma questão de território. Para eles, eles estão defendendo o seu território. E para os humanos, é uma mera apresentação de lazer. Isso não é lazer, isso é crime, tá? É uma mera diversão para eles. Isso não é diversão. Volto a repetir, isso é crime. Né? Não existe nenhum tipo de diversão aceitável nesse tipo de prática, ok? E em contrapartida, a gente vai ver outras imagens de Pitbull que eu quero ver para vocês. Quero perguntar a vocês se realmente vocês teriam medo desse cachorro. Olha só que coisa mais fofinha, as imagens que aparecem para vocês. Será realmente que esse cachorro é muito agressivo e é muito bravo? Tem um até que está tentando sorrir. Olha aí. Então lembra, não é culpa do cachorro. Então quando transformam um cachorro pitbull em monstro porque ele ataca, lembra que atrás dele tem um ser racional que está instruindo ele, está treinando ele para ser daquela forma. E não é o cachorro responsável. Segue só as próximas imagens que vão aparecer para vocês aí também. E essas agora, hein? Olha só essa imagem à esquerda. Está escrito em inglês como se fosse um ataque vicioso do bebê. Será que esse cachorro realmente é um cachorro agressivo? Não, né, minha gente? Tudo vai diferenciar da forma que o cachorro ele é criado. E na imagem à direita, melhor ainda, está aí o Pitbull, junto com um gato e outros pintinhos, né? Se fosse um cachorro, se fosse somente a natureza do cachorro de ser agressivo, possivelmente a gente não estaria vendo essas imagens. Então, a gente tem que parar também com esse estigma sobre algumas raças de cachorro, né? Como tratando os cachorros como se fossem animais, monstros, né? Coisas ruins. Ruins são as pessoas que treinam eles para serem agressivos. E o preconceito com as mulheres? Será que nas lutas vocês acreditam que existiam realmente ou existe ainda preconceito com as mulheres? Ou é uma questão de afinidade, de sexo frágil ou de mimimi? Né? Não, porque as mulheres dizem que existe, mas não existe. Será mesmo? Então, na realidade, é um fato histórico
Existem poucas mulheres praticando vários tipos de modalidades de esportes, principalmente as lutas, porque por lei era proibido. Imagina só, a gente falou que a capoeira foi descriminalizada em 1937. Porém, ainda em 1937, mulheres não poderiam praticar a capoeira. Por lei, não, né? E em 1941 foi sancionado um decreto-lei número 3.199, proibindo a mulher de praticar esportes que fossem incompatíveis com a sua natureza, embora não explicitassem exatamente quais eram essas práticas, né? Então, na realidade, a mulher era proibida de praticar qualquer tipo de modalidade esportiva que fosse incompatível com a sua natureza. E que natureza? Natureza delicada? Natureza sensível? Natureza de poder gerar um filho? Não tem justificativa plausível na fisiologia humana para se proibir a mulher de fazer qualquer tipo de prática esportiva, né? E ainda bem que o tempo passa e a história muda. Mas ainda em 1965, olha só pessoal, possivelmente 65, vários parentes, familiares de vocês já eram vivos. Então a gente não está falando de coisas de séculos atrás, a gente está falando de pouco tempo atrás. Em 1965, o Conselho Nacional do Desporto publica a deliberação número 7, na qual especifica as práticas vedadas às mulheres. Dentro delas, a luta de qualquer natureza. Então, até 1965, a mulher era praticada, aliás, a mulher era proibida de praticar qualquer tipo de luta. E aí, isso também explica porque ainda existem poucas mulheres dentro das áreas de lutas. Então, não é simplesmente mimimi, é porque não existe preconceito com a mulher, é porque a gente hoje aceita. Porque isso também foi arraigado na natureza e na cultura das famílias. Então, muitos pais e mães não gostariam que suas filhas praticassem nenhum tipo de luta, justamente por conta desse decreto-lei e dessa normativa, dessa deliberação do Conselho Nacional do Desporto, né? Você ter uma filha que praticava luta era a coisa mais absurda do mundo. Ela seria um homem, né? Maria João, esses apelidos que não são legais, né? Essas coisas que são pejorativas, a gente pode nem chamar de apelido. Essas agressões verbais com as mulheres que queriam praticar lutas ou artes marciais. E aí no jiu-jitsu, várias mulheres fizeram e ainda fazem história dentro dessa luta, né? Então, por exemplo, Ivone Duarte, que eu apresentei para vocês, Aleca Vieira, Anete Stack, entre outras, né? Mas eu queria trazer um pouquinho também da família Gracie. Então, eu trouxe a Kyra Gracie, que muitos que assistem lá o UFC devem lembrar que existe uma mulher geralmente morena que comenta, né? É ela mesma que é a Kyra Gracie. Por que eu estou trazendo ela? Porque apesar dela ter nascido no berço, numa família que foi berço do jiu-jitsu no Brasil, né? Ela muitas vezes escutou críticas negativas, onde as pessoas diziam que não era para ela treinar pelo fato de ser mulher e que ela até mesmo poderia morrer de fome se ela quisesse se profissionalizar do jiu-jitsu, né? Hoje, a Kyra, além de ser mundialmente conhecida, ser comentarista da Rede Globo no canal Sport TV, ela também tem um programa pela Sport TV que ela faz entrevistas com outros lutadores, né? E a mesma é dona de uma academia chamada Gracie Core, né? E aí ela tem toda uma didática e toda uma metodologia específica que ela criou para o jiu-jitsu na academia dela. E aí na imagem que aparecem para vocês é justamente da Kyra, né? Para quem não é do mundo das lutas ou não acompanha o UFC, vou tentar facilitar a vida de quem deveria estar assistindo, tá? A Kyra, ela é esposa do Malvino Salvador, o ator global. Então, possivelmente, quem segue ele no Instagram vai encontrar algumas fotos dela com ele também. Outra imagem que eu trago para vocês que está aparecendo aí é justamente o projeto Meninas do Tatame, né, que começou lá com o professor Luciano Pio. Então, nessa academia de jiu-jitsu, entre outras também, eu trouxe porque é um arquivo pessoal, tem muitas meninas que treinam e somos extremamente apoiadas pelo professor para continuarmos justamente nessa prática, né? Na próxima imagem, aparecem também meninas que treinam em outra academia lá em Boa Viagem, na ZR de Boa Viagem. Então, assim,
muitas mulheres hoje praticam o jiu-jitsu. Outro exemplo na imagem a seguir são as meninas que treinam em Bezerros. Aí tem nesse evento, aconteceu meninas de Bezerros, de São Domingos, Santa Cruz, Caruaru, de diversas cidades do interior. E especificamente em Pernambuco, a gente tem um movimento bem legal que é o movimento Jiu-Jitsu Feminino em Pernambuco Sem Bandeiras, ou seja, são diversas meninas de várias academias. O primeiro encontro aconteceu em 2017 e teve um quantitativo de mais de 150 mulheres presentes nesse treinão. Mas não somente o jiu-jitsu tem a sua representatividade feminina. A capoeira de Pernambuco ela também tem a representatividade feminina, A exemplo da imagem a seguir, que vocês estão vendo na tela, é uma roda de capoeira feita somente por mulheres pela Capoeira Nagô de Pernambuco. A outra imagem que está apresentando para vocês é uma roda de capoeira feminina São Bento Grande, em Boa Viagem, também só mulheres participando, tocando e jogando a capoeira. Em Pernambuco também temos o movimento feminino da capoeira, O movimento Mulher Capoeira de Valor. E aí é muito interessante que esses movimentos aconteçam, não é para acontecer de forma excludente, como se fosse proibido o homem aqui é o espaço feminino, não é isso, mas que possa ressignificar e reafirmar a importância das mulheres no ambiente das lutas, tanto na capoeira, como no jiu-jitsu, como no muay thai, no boxe. Então é muito importante que esses movimentos aconteçam para a gente poder ressignificar a importância da mulher dentro da luta. Então, agora que vocês entenderam um pouquinho da questão da relação do preconceito dentro das lutas brasileiras, especificamente jiu-jitsu e capoeira, vamos lá fazer a atividade? Então, reflita sobre o que a gente abordou e dialogue com os seus amigos de uma turma através das redes sociais sobre a representação feminina nas lutas e enumere em seu caderno pontos positivos, pontos que vocês concordam e pontos negativos, pontos que vocês discordam. Deixa lá arquivado para quando a gente voltar para as aulas presenciais, vocês possam apresentar ao professor e quem sabe, de repente, continuar nessa roda de diálogo dentro de sala de aula. A outra atividade é assista ao vídeo Roda Mulher Capoeira de Valor, que você pode colocar facilzinho esse nome na internet. Não é um vídeo longo, mas é um vídeo que você vai escutar depoimento dessas mulheres que fazem parte desse movimento na capoeira de Pernambuco. Faça um texto de 10 linhas sobre a proposta que elas lançam, o que elas vivenciam, o que elas já passaram, tá? E também deixa salvo no seu caderno. Esse registro é muito importante para ser compartilhado posteriormente quando voltarmos às aulas presenciais. Qualquer dúvida, vocês podem lá me achar na rede social do Instagram, Suelen Vanessa, @SuelenWA, e podem ficar bem abertos para poder perguntarem o que quiserem, tá? Qualquer dúvida sobre a aula, ficarei muito feliz em responder a vocês. Espero que tenham gostado, uma ótima semana e os